episódio sobre o Entre Mulheres. E a convidada de hoje é Lília, maquiadora. E nós vamos falar sobre rituais de autocuidado. Por que é tão importante para as mulheres? E eu queria perguntar para ela o que é que ela percebe quando chega uma mulher para ela lá no atendimento. Bom, geralmente o que mais tem no atendimento é insegurança. Insegurança do seu próprio rosto, né? De Uhum. ter manchas, de ter acne, de ter insegurança em relação à aparência mesmo, ou insegurança em relação à opinião dos outros. Eu percebo muito isso, já aconteceu em atendimento, de a pessoa procurar a opinião do outro, mesmo gostando. Sim. Gostou da maquiagem, amor. E aí procurou a opinião do outro, o outro falou, ai, falta isso. Aí voltou falando, ai, falta isso. Sabe? Então eu vejo muita insegurança mesmo na hora de atender. E o que é que você costuma fazer em relação a essas mulheres? Aí eu sempre busco orientar e falar, olha, isso daqui eu consigo resolver, isso daqui eu não consigo. Então eu sempre alinho as expectativas mesmo, porque às vezes a pessoa tem uma textura de pele, como uma acne, uma verruga ou alguma coisa assim, e ela quer que suma. Sim. Só que não tem como. Então eu sempre alinho essas expectativas para saber o que ela deseja e como que eu posso fazer o que ela deseja, porque nem sempre o que ela traz de referência é o que eu vou aplicar pro rosto dela, porque Uhum. são anatomias diferentes. Eu busco sempre orientar em relação a isso. E em relação à opinião de outra pessoa, eu sempre falo assim, mas você gostou? Porque o que importa é o que ela gostou, não o que a outra pessoa tá achando. Uhum. Eu sempre busco ter uma conversa bem sincera com elas. Lília também trabalha com estética. E o que é que você percebe em relação às mulheres do autocuidado? Se você percebe que ela costuma se priorizar, se ela costuma ter esse autocuidado? Algumas sim, algumas não. A gente tenta orientar sempre que haja esse momento consigo mesmo, de autocuidado, de reflexão, sabe? Porque as pessoas veem a estética, né, como, só quer mexer nisso, mexer naquilo, que é a harmonização facial, né, que é o Sim. que mais tá E às vezes acha que bombando. não é para ela ali. Isso. Só que o autocuidado vai muito além disso, então pode ser uma massagem. Pode ser o momento em que você deita na maca e relaxa. Um momento só dela, que às vezes durante uma semana, durante a vida inteira, ela Sim. não consegue ter aquele tempo. Exatamente, eu tenho clientes que quando chega lá e falam, nossa, tem que ir nessa maca que dá um sono. Nossa, é o momento que ela tá relaxada, é o momento que ela tem pra se cuidar e pra relaxar também do dia a dia, né, da correria e tudo mais. Então, eu acredito que na estética tem, claro, o momento de autocuidado, mas a gente tem que orientar esse autocuidado, porque o skincare é um momento de autocuidado. Só que muita gente vê como obrigação, Sim. porque vai pra cuidar da pele. Então, eu preciso usar esse skincare por causa da minha pele. Mas, na verdade, é um momento seu, com você mesmo. Então, eu sempre oriento os pacientes, quando vai fazer limpeza de pele, que, olha, você tem que usar o skincare, mas veja como algo bom, como algo que você vai parar, vai se olhar, vai se cuidar, se amar um Uhum. pouco. E aí você para de ver como obrigação e fala, nossa, vou chegar em casa e vou fazer minha skincare. Então, eu sempre falo dessa forma para que a pessoa também se cuide, né? Sim. E, no geral, você consegue perceber se ela consegue se conectar naquele tempo, naquele momento, porque muitas vezes pode existir uma culpa de parar Sim, naquele momento. sim, eu já percebi que tem muita gente que é muito acelerada, né? Então não larga o celular por nada. Tá fazendo maquiagem e tá aqui, com o celular assim. Precisa resolver, E é precisa preciso fazer. fazer, preciso resolver, principalmente quando é alguém que lida com produção, sabe? De alguma Sim. coisa. Então eu entendo. Mas eu sempre tento acalmar a pessoa, né? Tipo, vamos, ó, eu preciso que você feche o olho, olha, eu preciso disso, olha pra mim. Porque toda vez que eu vou fazer maquiagem, às vezes não é com o olho fechado. Às vezes a pessoa tem que olhar pra mim, Sim. pra eu poder ver em questão do olhar, né? Uhum. Então eu sempre tô orientando assim, olha, fecha o olho agora, eu preciso que você feche o olho e não abra. Aí eu acho que naquele momento que ela fecha o olho, ela desacelera um pouco. Aquele momento que ela olha pra mim, ela desacelera um pouco. Ela desgruda a mente que tá no trabalho, no celular, na família, e se olha. Ela fala assim, não, peraí, agora eu tenho que fazer isso. Então acho que é meio que você vai caminhando para que a pessoa entenda que aquele momento é dela. Sim. Eu acho que tem uma dificuldade por causa da culpa mesmo, né? De, nossa, parei pra poder fazer uma limpeza de pele. Nossa, isso é tão. Tenho tantas coisas para fazer. Se eu tirar um tempinho aqui para mim, as coisas não vão fluir. Sim, exatamente, eu sinto muito isso. Ainda mais que sempre a pessoa tá na correria. Tô na correria, tô na correria. E aí, naquele momento que ela para pra ela fica assim, nossa, parei pra mim, será que tá certo? Mas tá certo, né? A gente tem que parar, tem que desacelerar mesmo. Então, eu tento conversar sempre com a pessoa. Quando o cliente é mais calado, aí eu fico mais calado para ele ter o momento dele. Quando ele é Sim. mais conversadeiro, aí eu converso também. Então, eu vou pelo perfil mesmo do cliente, do paciente, para que a gente tenha um alinhamento, né, do atendimento. E por que você escolheu a maquiagem? Olha, eu fazia cinema, na época, eu comecei o curso de cinema em 2019. E a gente trabalhava com mulheres. Sim. A gente colocou o nome de Ritornella, porque o ritornello é uma partitura que volta ao início. Então a gente Uhum. quis colocar a mulher de volta aonde tiraram o protagonismo dela. E aí, nesse período, tinha que ter maquiagem porque a gente ia fazer gravação e tudo mais. Eu precisava de alguém. E não tinha ninguém. Uhum. Eu sabia o mínimo do mínimo que eu sabia me maquiar. Então, era o mínimo mesmo, um delineado, um negócio assim. E aí falou assim, você tem como levar? Eu lembro que eu fui com uma maletinha desse tamanho, singela, porque eu não tinha muita coisa, muitos tons de pele, e nem entendia muito sobre o assunto. Mas eu fui e encarei. Sim. Quando chegou lá no primeiro episódio, né, que a gente foi fazer, os primeiros, e aí a pessoa que eu maquiei olhou no espelho, falou assim: nossa, nunca me vi desse jeito, nossa, como eu tô bonita. Aquilo ali me deu um start
de, nossa, eu preciso fazer isso da minha vida, de fazer com que as pessoas se olhem de outra forma, se amem mais, né? Então foi esse start que me tornou maquiadora. Então eu digo que a profissão de maquiagem de estética me escolheu, porque eu escolhi cinema. Mas Sim. aí esse mundo me escolheu. E foi de uma forma bem singela, a estética também veio de uma forma bem assim. Eu queria, eu vou agregar. Vou fazer limpeza de pele, massagem noiva, principalmente. Mas minha Dinda, ela tem melasma. E melasma é uma condição crônica. E aí ela foi fazendo tratamento, eu vi como que a autoestima dela aumentou por causa do tratamento. E como diminuía quando o tratamento não dava certo. Então eu vi nela o que é que as pacientes passam, né? O que acontece na cabeça da pessoa em questão da autoestima de se olhar no espelho. Então, aí, a partir desse momento foi meu start também na estética de, não, eu preciso estudar o suficiente para que as pessoas se olhem no espelho melhor, né? Se olhem, se amem, gostem do que tá vendo. Então, tanto a maquiagem quanto a estética veio de um start de uma outra pessoa que se olhou com cuidado, sabe? E hoje, quando você vê alguém em relação a essa transformação, quando você percebe que seus pacientes começam a ter esse autocuidado, o que é que você sente? Eu fico, assim, gratificada, de verdade. Esses dias eu tô fazendo um paciente que tem manchinhas de acne e tava com acne ativa. E aí eu pedi um feedback, né, pra saber o que é que ele tava achando do tratamento. E aí o que mais me tocou foi ele falar assim, depois do peeling, eu senti que eu posso me olhar no espelho melhor. Então eu acho que esse fato de a pessoa se olhar com cuidado é o que me deixa feliz. É começar a ter um amor próprio, né? Exatamente, não necessariamente só pelo dinheiro, porque tem muita gente na estética, na maquiagem, enfim, na beleza, que vê o dinheiro mesmo, né, vê quanto que tá entrando. E Uhum. eu não vejo isso, eu vejo pelo cuidado mesmo. O cuidado que eu tenho com a pessoa. Pode ser que ela não tenha tido em outro atendimento, como já aconteceu. De pessoas traumatizadas com limpeza de pele porque a pessoa não teve uma técnica boa ou porque machucou. Então, eu tenho todo o cuidado do mundo para poder acolher. E eu acho que é isso. A estética, a maquiagem vieram dessa forma para mim. E aí eu fico muito grata de a pessoa me mandar um feedback desse, sabe? É muito bom a gente sentir que faz diferença na vida do outro, né? De alguma forma. E o que é que você tem hoje a dizer em relação a essas mulheres, ao autocuidado, de como iniciar isso, fazer algo pequeno durante o dia, mas que possa fazer uma grande diferença? Eu acho que o menor das coisas que a gente pode fazer é se olhar no espelho. Se olhar no espelho, ver não só se olhar, mas se enxergar. Sabe? Se enxergar como pessoa, nossa, eu sou uma mulher forte, nossa, eu sou uma mulher corajosa, nossa, eu já fiz tanta coisa, mas eu não faço por mim. Por quê? Então, eu acredito que se olhar no espelho hoje está sendo a maior dificuldade das pessoas, tipo, de se enxergar mesmo como uma mulher forte, como uma mulher bonita, E a internet poderosa. tem a questão muito da comparação, né? A Sim, gente acaba se comparando em relação à aparência, à vida do outro. muitas pessoas às vezes nem quer fazer tal coisa, tal procedimento, Sim. tal coisa, e acabam fazendo pela pressão do padrão, né? Então, eu acho que a gente tem que se olhar mesmo com cuidado. Não só se olhar, mas se enxergar de fato. Ter um momento de reflexão, de olhar no espelho, de. Aí, se você se olhou no espelho e viu, nossa, mas isso me incomoda, eu quero melhorar, então você vai melhorar. E tá tudo bem, né? Exatamente. Então, o momento de auto-reflexão, de autocuidado, de amor próprio, tem que partir do espelho, que é o que mais dificulta, né? Sim. Agora, se você já quer fazer algo pela pele, pra você, o skincare é o melhor. Porque você vai ter ali seu momento com você vai cuidar da sua pele, vai cuidar da sua autoestima a partir disso. Uhum. Porque a pele mostra o que o corpo tá cheio. Sim. A pele é o último órgão a mostrar alguma coisa. Então, acredito que primeiramente o espelho e depois o skincare para você ir moldando as coisas que você tá desejando naquele momento. Muitas vezes parece algo muito complexo, mas não é. Às vezes a gente acha que o dia tá tão corrido que a gente não tem um minuto ali, 5 minutos que seja, para ter esse cuidado. Mas será com o que exatamente a gente está ocupando? As pessoas estão ocupando o seu tempo, né? Sim, eu acho que as redes sociais têm ajudado muito, né? Às vezes, os 5 minutos que você podia estar ali fazendo skincare, você tá rolando a tela do celular. Então, eu acho que se colocar como prioridade é a primeira coisa. Por isso que eu falei muito do espelho, porque Sim. é você se colocar como prioridade. Então, se você se coloca nesse lugar, você consegue esses 5 minutinhos para fazer o seu skincare, por exemplo. Ou então, você no próprio banho já deixa os produtos lá e faz um ritual só. E muitas vezes, quando é para cuidar do outro, é muito mais fácil, né? A pessoa pede qualquer coisa, o outro vai ali correndo, ajuda. Mas quando é para si mesmo, não vai da mesma forma, não tem esse mesmo cuidado. Exatamente. Eu própria, eu tenho cuidado comigo. Então, mas às vezes eu fico, nossa, eu acho que eu tô com falta de vitamina, mas não vou lá fazer um exame pra confirmar. Então, acho que a gente tem sim essa dificuldade, mas a gente tem que passar a não ter. Sim. Então, eu preciso fazer limpeza de pele. Eu fiz limpeza de pele em várias pessoas essa semana e ficava, nossa, eu tenho que fazer minha limpeza de pele, eu tô sentindo que eu preciso, mas tô sem tempo. Aí eu falei, não, eu vou marcar comigo às 3h30 de tal dia e eu vou fazer. E aí eu fiz o que eu tinha que fazer pela manhã, chegou à tarde, eu fui lá e fiz a minha limpeza de pele. Então é o meu momento comigo mesma, gravando vídeo, né? Porque a gente sempre tem Tem que a estar rotina. fazendo conteúdo, mas gravando de uma forma leve. E não Sim. de uma forma engessada de, eu tenho que gravar dessa forma. Não, uma forma leve, uma forma que a pessoa veja como que você é, o seu jeito. E se ela não gostar, é bom que filtra. Sim. Então eu acho que a gente se prende muito aqui às pessoas que te seguem, as pessoas que estão ali na sua comunidade. Mas, na verdade, você tem que filtrar as pessoas que querem estar junto com você, né? Então eu acredito que seja isso.
Quando as mulheres começarem a entender que elas precisam ser a sua própria prioridade, muita coisa vai mudar. Com certeza. Eu percebi que as minhas clientes, mesmo elas têm dificuldade em falar que está bonita. Uhum, Elas sempre falam assim: nossa, você tem a mão de fada. sim, Nossa, como que ficou bonita essa sombra. Nossa, como a maquiagem ficou bonita. Como a maquiagem ficou bonita. Quem fez a maquiagem foi eu. Então, eu que fiz o milagre. Mas não que ela é bonita, ela ficou mais bonita. Ela não consegue falar, nossa, como eu tô linda. Algumas falam, porque sim, elas já estão muito bem resolvidas. Mas, e quando eu elogio, que eu sempre elogio, né? Falo, nossa, olha como você ficou gata. Olha como você ficou linda. Ó, você gostou desse batom. Olha como valorizou tal coisa. Tá vendo isso? Então, eu sim. sempre tô instigando ali pra elas se olharem, né, dessa forma. E eu vejo essa dificuldade mesmo de ela falar, eu tô linda, e é isso, eu vou pra festa agora, maravilhosa. Não, é assim, nossa, ninguém me reconheceu, nossa, não sei o quê, mas não fala que ela tava bonita. E eu falo e eu vejo que elas ficam meio envergonhadas, meio Desconfortável, né? desconfortáveis ali, tipo, nossa, tô sendo elogiada? Como assim? Mas muitas vezes também vem de um lugar onde o que o outro vai pensar, se eu digo que eu sou linda, maravilhosa, Uhum, é como se você fosse snob, arrogante, é. arrogante, mas na verdade não é, né? Você tem que ter primeiro o amor próprio, E pra também vem depois. daquele lugar, né, que o outro vai pensar. Então você tá mais uma vez priorizando o outro. Uhum, exatamente. Como eu falei, né, que a insegurança é muito mais pelo que o outro vai pensar ou a sua insegurança de algo na sua aparência. Sim. Era só pra ser a sua insegurança, não porque o outro vai pensar que, ah, eu queria usar batom vermelho. Mas eu acho que tal pessoa ou as pessoas vão pensar que isso, aquilo, eu falei, nossa, use seu batom vermelho, tem como usar sim, não tem problema não. Eu na minha formatura fui de olho pretão e batom vermelho. Então eu acho que é você fazer o que você quer também. Às vezes a gente tem que só ligar assim uma chave e falar assim, não, mas eu quero fazer isso, então eu vou fazer isso. Mas é um processo, né? Não, muitas Aham, vezes não é fácil. Que aí exatamente. vem do autoconhecimento, é entender o que faz bem para você, independente do que os outros vão pensar. Sim. E bancar isso não é fácil. Eu imagino que não seja fácil mesmo, porque eu lidei com mulheres em situação oncológica e eu via como que não era fácil. A gente fez um projeto, né, de extensão na faculdade e foram 3 meses. A gente fez massagens faciais, a gente fez shiatsu, a gente fez aromaterapia. Então, todas as terapias ali, né, integrativas que dava para ter um relaxamento, ter um descanso. E a gente via que, quando fazia avaliação, perguntava para elas e elas, sem sentido, não sei o que eu tô fazendo aqui, eu passei por isso, mas não sei. E aí no final do projeto a pessoa já estava outra. Já era, nossa, eu passei a fazer argila depois, passei a me olhar de uma outra forma, passei a ter esse tempinho para mim. Então isso é bem difícil, como você falou, mas não é impossível. Sim. A pessoa tem que também se destravar, se desbloquear, né, para conseguir. Então eu queria que você deixasse uma mensagem final para essas mulheres que estão vendo esse vídeo. Eu acho que vocês, né, são maravilhosas e vocês têm que se olhar de uma outra forma. Então comece hoje. Acabou esse vídeo, você vai no seu espelho, vai se olhar, vai ter uma reflexão sobre si e vai ver o que te incomoda, o que não te incomoda, por que que você se olha desse jeito. Então, a partir desse momento, sua tarefa vai ser se olhar no espelho e se enxergar como uma mulher maravilhosa que você é. Então, mulheres, encerramos por aqui. A intenção desse quadro é justamente ver a mulher como um todo, em vários aspectos diferentes, e que você comece a ter esse cuidado com você. Comece a querer se conhecer mais e ver o que faz sentido na sua vida. Então, até o próximo.